Que nós vamos trazer aqui no Balanço Geral amanhã aos pais e mães que deixam seus filhos à vontade na internet sem aquela fiscalização rotineira. Ano passado, minha gente, nós exibimos aqui no BG Manhã uma reportagem sobre esta imagem aqui. É a imagem da boneca Momo. A personagem aparece durante a exibição de vídeos infantis na internet, com mensagens assustadoras e dá passos para crianças e adolescentes cometerem suicídio ou praticarem violência. Essa brincadeira de péssimo gosto voltou a circular nas redes sociais, inclusive pelo WhatsApp. Atenção! Impossível saber disso se não acompanharmos tudo que as crianças estão assistindo quando estão no computador, no tablet ou no celular. Às vezes a gente dá o celular até para o sobrinho, aí fica lá no YouTube. Pois bem, é nesse momento que a mensagem infantil está sendo interrompida por esta mensagem aqui da boneca Momo. Aí eu faço uma pergunta. Será que os pais realmente estão acompanhando os conteúdos que os seus filhos estão vendo na internet? O repórter Leonardo Barreto, ele esteve no centro da cidade para falar com pais, mães e responsáveis sobre este assunto de fiscalizar no computador, ter a restrição do que as crianças, do que os adolescentes estão fazendo. Pai tem que fiscalizar, a mãe também, o responsável, a avó, o tio. Não importa se a criança está reclamando, o quarto é meu, o computador é meu. Não, mas a privacidade começa com respeito também à segurança de cada um. Veja a reportagem na tela do BG Manhã. Está cada vez mais difícil encontrar crianças brincando com um carrinho ou uma boneca. O que elas querem mesmo é um celular na mão para assistirem vídeos. Só que isso pode gerar consequências graves e até mortes. O aparecimento de uma boneca em meio a vídeos infantis tem preocupado muitos pais. Porque esta boneca feia, esta boneca com esta aparência aí tenebrosa que você vê agora no seu vídeo, tem ensinado crianças a cometerem suicídio. Será que isso tem preocupado os pais? Vamos saber. Fico no pé dele. Sempre que ele abre o YouTube, eu tô lá com ele, olhando para ver o que é que ele tá olhando. O que é que ele costuma assistir? Maquito, desenho de criança normal. A senhora está sabendo que tem uma boneca aí que está aparecendo em meio a vídeos infantis, ensinando crianças como se suicidarem? Eu fiquei sabendo. Já soube, né? Já. E isso deixou a senhora apreensiva? Deixou. Demais. E a senhora fez o quê? Aumentou a fiscalização, o cuidado com ele? Com certeza. Por quê? Porque se que as coisas estão acontecendo, né? Nós temos que ficar ali no pé. A criança. Preocupa, né? Preocupa. Demais. Eu controlo. Controla por quê? Porque não é bom, né? Ela se preocupar com o celular, porque ela tem que estudar, né? E se ela ficar focada no celular, acaba ficando viciada, que também é um vício, né? Depois tá se preocupando com o vício das drogas, mas tem um vício do celular. E tudo que está acontecendo aí é porque os pais não estão tendo um controle com os seus filhos. Essas mortes que teve aí mesmo, pais, infelizmente, também têm culpa, porque está deixando, não, meu filho está em casa guardado, está ali protegido. Mentira. Mentira, ele está ali no quartinho dele, na internet, fazendo N coisas que só Deus sabe. Muito, tá pedindo um, tá para ganhar um. Eu tô quase querendo proibir, por causa dessa modernidade um pouco acelerada para as crianças dessa internet. Não faz muito bem. Lhe preocupa? Muito. Bastante. Soube da existência de uma boneca que tem aparecido em meio a vídeos infantis, ensinando crianças a se suicidarem. Uma que chama Mama, né? Moma. Então eu tive um pouco de conhecimento dessa boneca. Inclusive ela não tá vendo assim uns joguinhos, uns negócios, e eu proibi no mesmo instante. Porque esses jogos violentos, essas coisas de internet, é isso que tá deixando a cabeça dos nossos jovens loucos, né? E eles aí, dali da ficção, eles trazem pra realidade, né? E a internet não faz bem às nossas crianças, essa é a verdade, né? Tá fazendo muito mal. Então, assistir a vídeos no celular só sob a sua supervisão? Sobre a minha supervisão, sim, eu vendo, tendo conhecimento. Eu gosto mais que ela veja assim, programaçãozinha de Deus, coisinha saudável, desenhos bíblicos, que se encha de coisas boas, não do que não presta. Porque a nossa vida já é cheia de coisa ruim, a gente já vê tanta violência, tanta tragédia, porque as nossas crianças também estão tendo acesso a essas coisas ruins, né?
tão fácil, vendo esses vídeos violentos, vendo coisas que não vai acrescentar, né? Não edifica. O mundo da internet hoje está mais avançado, né, desses aplicativos. Aí se você não ficar de olho no que ela está mexendo, aí mais tarde pode vir um prejuízo mais tarde, né? Tem uma boneca que tem aparecido em meio a vídeos infantis, ensinando as crianças como se matarem. Soube dessa história? Não. Saber disso lhe deixa preocupado? Deixa, como deixa. Porque qual pai de família que não se preocupa com a vida de uma criança, né? Preocupa a partir do momento que os pais perdem o controle com relação ao desenvolvimento na escola, na relação com os amigos, porque na minha época a criança brincava muito na rua. Hoje a criança está muito dentro de casa, com o celular na mão, com o Xbox na televisão, então cabe aos pais ter esse controle, né? Nem sempre a gente está perto. Aí às vezes não tem como vigiar 24 horas, entendeu? Ela tem quantos anos? 11 anos. Soube da existência de uma boneca que tem aparecido em vídeos infantis ensinando as crianças a se matar. Eles mesmo mandaram para mim esse vídeo, foto, falando para vigiar mais as crianças. E até eu mesmo, que tenho um filho de 5 anos e ele gosta muito dessa rede social. Agora, hoje em dia, né, da internet, aí tem que tomar cuidado. Deixou preocupado, então? Deixou, né? Tem que vigiar agora. O Ministério Público da Bahia já pediu a retirada de vídeos que envolvam esta boneca chamada de Momo em uma plataforma de vídeo nas redes sociais. O assunto preocupa e não é para menos. Que pais, que adultos, que responsáveis estejam preocupados com o futuro dessa geração, dessas crianças que fazem uso da tecnologia, mas que precisam do olhar atento dos adultos. Do centro de Aracaju, Leonardo Barreto. Vale a preocupação, vale o alerta e vale também a discussão sobre este assunto. Como cuidar, como proteger o teu filho, a tua filha, ou teu neto ou a tua neta. Eu vou conversar agora aqui no estúdio do Balanço Geral Manhã com a psicóloga Flor Teixeira e com o especialista em internet João Pereira. Sejam bem-vindos, bom dia. Obrigada, bom dia. Primeiramente, as damas. A gente viu aí, né, Flor, que infelizmente é mais uma estratégia de quem tem mente fraca, por assim dizer, utilizando uma ferramenta. Aí como é que isso aparece? A criança está lá assistindo um vídeo infantil. Do nada, essa programação é interrompida porque tem a inserção dessa boneca Momo. Apesar da plataforma do YouTube ter o controle, ter também aquela questão da política de privacidade, isso daqui a pouco a gente fala com o doutor João, em relação à parte de psicologia da criança, né? Como é que os pais podem, inclusive, observar que existe uma alteração de comportamento, já que esta imagem cita algum tipo de violência e de agressão contra o próprio corpo? Primeiramente, é lamentável, né? A gente está vendo o nível de perversidade que a sociedade está infiltrada, né? Enquanto psicologia, o que a gente pede para que os pais observem? Essas crianças, elas começam a se isolar, começam a ter medo de situações corriqueiras dentro da própria família, dentro do próprio ambiente familiar. E começam muitas vezes a ter medo, a chorar excessivamente. Então, são alguns sinais que a gente precisa conversar. Por que tem surgido cada vez mais esse tipo de situação dentro do contexto infantil? Porque as pessoas perceberam que é o contexto mais fácil de se conectar, digamos assim, de poder agredir, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado e ficar realmente atento aos sinais que o filho interpreta. Não achar que não é porque ele é tímido. Tudo bem, existe uma diferença entre ser tímido e estar se isolando justamente porque está com alguma questão que está precisando ser conversada, né? E por falar em conversa, como é que os pais eles podem, inclusive, pegar o celular da criança? Porque muitas vezes a ferramenta do celular, do tablet, do computador, é algo que facilita para a criança a comunicação. Hoje em dia é comum crianças cada vez mais novas terem o seu celular, né, onde o pai se comunica com o filho, mas claro que precisa ter essa restrição de uso de dados, do que pode acessar, do que não pode acessar. Em relação à própria questão comportamental da criança, falou-se de timidez, mas há também a preocupação dos próprios sinais, como a senhora acabou de mencionar agora há pouco. Trazer essa discussão para próximo da gente, claro que não ocorreu ainda nenhum caso
aqui em Sergipe, né? Graças a Deus eu espero que não aconteça. Mas aqui perto da gente já ocorreram casos como no Pernambuco ano passado e tudo isso motivado por essa imagem que a gente está mostrando aqui ao fundo no BG Manhã. Imagem essa que faz uma persuasão sobre a criança, incitando violência e a mutilação do próprio corpo. E até o sufocamento, né? Que é o último, parece que o trecho final, ela acaba induzindo para que a criança use uma técnica de sufocamento até chegar realmente à morte, né? Falar que tem que, não, criança não pode ficar próxima à tecnologia, não tenho como falar isso, né? A tecnologia faz parte da nossa sociedade. Agora, tudo é uma questão de equilíbrio. Eu costumo falar que tem que ter um equilíbrio entre o celular e as crianças, entre os pais e os filhos, né? Então, é muito mais uma questão de equilíbrio, entender que a tecnologia, a gente tem que usar os benefícios dela e se prevenir contra os riscos. É claro que o que acontece? Muitas vezes os pais não sabem como falar, acha que falar sobre está instigando a criança a querer fazer, quando muito pelo contrário, está justamente trabalhando essa criança e preparando para que ela desenvolva habilidades em como lidar. Então, como chegar, né, até esse ponto, já que este é o questionamento e é principalmente essa mensagem que a gente quer levar para o nosso público de casa que tem criança, como chegar até o filho, até o neto e explicar que esta mensagem, como, né, tratar essa mensagem para que não seja agressiva e nem seja marcante para a criança ou para o adolescente. Tudo depende muito da idade, até para que a gente possa ter uma linguagem clara e objetiva, né, de acordo com a idade. Então, por exemplo, crianças menores. Então, a gente começar a realmente falar sobre o que é bom, o que é ruim. Meu filho, na vida existem pessoas que são boas, pessoas ruins. Para você, o que é pessoa boa? O que é uma pessoa boa, meu filho? E a criança, tem muita criança, é aquela que dá uma bala, né, mãe? Não. E aí você já puxa para um outro eixo, cuidado, você não deve aceitar. Tá, e o que é? Olha, você tem que prestar atenção com os desenhos. Você vê, por exemplo, em casa, a gente evita assistir coisas de violência. O que é a violência? É agredir o outro. Você gosta? Você gostaria que mamãe fosse e lhe batesse? Então a gente precisa entender também e falar no nível da criança. A criança precisa compreender e não assustar. Não é um diálogo de assustar a criança. Olha, não faça isso porque... Não, olha, existe, mas você pode escolher vários caminhos. Eu estou aqui, inclusive, para lhe acolher. Se você sentir medo de alguma coisa, fale com sua mãe, fale com seu pai. Nós estamos aqui para conversar com você, para lhe proteger de algumas situações. O que não pode acontecer, muitas vezes, é que os pais já partem para a privação. Meu Deus, aconteceu isso na internet, então pronto, está proibido de usar o celular. Puxa o celular, toma o celular. Está proibido, não vai assistir mais celular, nada. E aí a criança, aí sim ela desperta a curiosidade, muitas vezes, por que eu não posso? Aí começa um outro tipo de questionamento, um outro tipo de relação. O que a gente precisa trabalhar nas crianças hoje é o desenvolvimento de habilidades da inteligência emocional. Elas precisam aprender a reagir ao mundo e não a se esconder do mundo, que é o que muitas vezes os pais estão criando esse diálogo com elas. Muitas vezes também não estou dizendo que é porque os pais... É porque muitas vezes os pais também não sabem. Né? Eles não vivenciaram isso, não tiveram essa experiência. Talvez em uma outra geração, eu falo na geração de 30 anos atrás, era uma conversa mais impositiva, né? Era um sistema... Onde a restrição era do horário para brincar na rua, no futebol, no jogo, no andar de bicicleta. E o que eu costumo falar, se hoje seu filho chegar para você e falar, pai, eu quero brincar na rua, 00:30, você vai deixar? Não vai. Você vai dizer assim, não, 00:30, meu filho, é escuro, é perigoso. Por que você deixa o seu filho ficar na internet até 00:30, sozinho, em um quarto, sem conversar com ele sobre? Então a gente precisa, na verdade, parar de falar, porque antigamente não era assim, Mas e hoje está como? Vamos trabalhar em cima do que é hoje. A gente não pode viver do passado, a gente pode utilizar o passado como estratégia para repensar o nosso presente e criar para o futuro. Mas não enquanto, porque no passado era assim, eu não sei, então vida que segue. Não, muito pelo contrário. Vamos repensar. Né? Vamos conversar com os nossos filhos. O que está faltando é conversa. É uma comunicação aberta, uma comunicação clara e direta também com essas crianças. Perfeito, Ninete. Eu converso agora com um especialista no assunto, o João Pereira. Seja bem-vindo aqui ao Balanço Geral Manhã, mais uma vez. Obrigado. Eu agradeço pela participação do senhor. Então, como é que a gente pode ter esse controle, né? Muitas vezes a criança pode até acordar de madrugada e ligar o computador e ficar lá. E isso o pai ou a mãe acabam não percebendo este uso. Então, para a gente fazer justamente este controle, como é que há essa limitação?
Verdade, Diego, verdade. E eu vou falar novamente, e você não me chame de injusto, porque lembra na vez passada que eu falei, quanto mais a gente falar sobre esses assuntos, a gente vai ter o telespectador informado, né, preparado para evitar que caia nesse tipo de problema. Não vou nem chamar de fraude dessa vez. Mas sim, existem vários controles tecnológicos que a gente pode fazer nas ferramentas, tá? Uma questão interessante.